Meu nome é Cláudio Tibiriçá Silva de Azambuja, tradicional família Azambuja, de Bagé, da região, né? Eu, por incrível que pareça, apesar de estar no mar no momento, né, de ficar muito tempo no mar, eu nasci na área rural aqui, entendeu? Eu nasci num local histórico, né, próximo, na área rural, próximo ao povoado do Ceival, que antigamente pertencia a Bagé e hoje pertence ao município de Candiota. Quando que isso foi 13 de julho de 1966. E a Marinha para o senhor? Quando que o senhor ingressou? Na Marinha foi um negócio incrível na minha vida, né? Porque eu sempre fui aquele tipo de adolescente, de criança, assim, que eu sabia quase todas as capitais de todos os países do mundo, de todos os estados brasileiros. Eu gostava muito, assim, de estudar história, de estudar geografia, né? E uma vez eu fui a Rio Grande, em umas férias escolares, assim, eu era novinho, visitar uns primos, assim, uma tia que morava lá, né? E aí acabei conhecendo o mar já, bem dizer assim, que tardiamente, né? Com 17 anos, assim, de idade, né? Eu lembro que eu andei até vestido, assim, ali na praia do Cassino, na beira da maré, assim, caminhando ali, um negócio incrível, né? Aí foi quando eu me interessei, assim, vi o pessoal da Marinha andando na Rio Grande, fardado de branco, né? Eu pensei assim, pô, aí tá a possibilidade de eu ganhar algum dinheiro, de eu conhecer muitos locais, né? E dar vazão a esse sonho, esse meu interesse. Aí eu fui na Marinha, aí eu perguntei como é que fazia, né? Aí me falaram assim, não, você tem que, quando abrir as inscrições para um concurso, você se inscreve, você paga uma taxa no banco, você vem aqui, faz a prova, né? E aí você, passando, correndo tudo certo, você entra. Aí foi o que eu fiz, né? Quando abri as inscrições, eu fui lá, me inscrevi, fiz uma prova que caía matemática, português, tinha redação, né? Ciências que era assim, química, física e biologia. Aí eu lembro que eu fui o primeiro a entregar a prova, achei que não tinha passado, vim embora para Bagé. E um dia eu estava na casa que nós residíamos aqui, aí chegou uma correspondência da Marinha, parabéns jovens, você acaba de ser admitido na Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina. Pô, eu saí vibrando de emoção, né? Aí depois eu fiz os exames de saúde, aí deu tudo certo. O concurso foi dia 22 de setembro de 84, eu saí daqui de Bagé no dia 4 de janeiro de 85 e no dia... Fui a Rio Grande, de Rio Grande com mais 8 colegas, nós fomos para Florianópolis, lá para o bairro do Estreito. Aí chegamos lá por volta de umas 4 horas da manhã, a gente desceu no trevo, assim, foi andando. Cheguei na escola dia 5, um sábado, 6 horas da manhã, aí foi o pontapé inicial. Deixa eu fazer uma pergunta. E como que foi essa mudança? Você era daqui da região da Campanha e agora está indo para Florianópolis, conheceu o mar. Pois é, foi um negócio incrível, sabe? Eu fiquei lá ralando, fiz o curso lá em regime de internato, né? Então a gente levantava cedo, aí tinha educação física, depois que ir para a sala de aula e Ordem Unida, né? O treinamento físico militar, o TFM, né? Então foi um negócio incrível. Depois, quando eu fui para os navios, que eu embarquei, que eu estava navegando, às vezes eu até meio me beliscava assim, porque eu pensava assim, pô, parece até que eu estou dentro de um filme de ação da Segunda Guerra Mundial, assim, um negócio incrível, né? Porque é uma mudança brusca, né? De 180 graus, né? Isso foi no ano seguinte que o senhor se formou? Aí a gente se formou no dia 13, que é o dia do marinheiro, né? Sim. O nascimento do almirante Tamandaré, que Marques Lisboa, a gente se formou dia 13 de dezembro de 85. E no dia 2 de janeiro, 6 ônibus lotados saíram para levar a gente para o Rio de Janeiro. Durante esse percurso de um ano do curso lá, muitos desistiram, outros acabaram reprovados, outros saíram bem da disciplina e o número que ficou foi para o Rio. A gente chegando lá na base naval de Mocangueiro, na Baía da Guanabara, ali do lado da ponte do Niterói, aí fomos escalados, né? 5, 6 para um navio, 4 para outro, 3 para outro.
e eu fui para um navio que eu gostei muito, que foi meu navio Ari Parreiras, foi o começo. Esse navio era navio de guerra? Navio de guerra, né? Aí a gente fez exercícios simulados de batalha naval, muitas vezes, no alto mar, assim, e a gente também carregava os fuzileiros navais, assim, para eles fazerem as tomadas da cabeceira de praia, assim, né? Os fuzileiros navais iam para a terra, né, para fazer os exercícios, e a gente ficava no navio, né, cumprindo a rotina militar do navio, né? Boa pergunta essa do senhor, o senhor fez essa abordagem, já vai me dar entrada para outra. O senhor estava na Marinha de Guerra, né? Isso. Depois, quanto tempo o senhor ficou na Marinha de Guerra? Embarcado nesse navio? Nesse navio depois eu fiquei mais uns 2 anos, aí depois eu desembarquei, aí fui ali para Centro de Instrução Almirante Van de Kock, que é uma área de cursos da Marinha ali na Baía da Guanabara, ali também bem próximo da Ponte Rio-Niterói ali, né? Aí eu fiquei ali um tempo servindo ali, depois eu desembarquei para Niterói, para a Diretoria de Hidrografia e Navegação, onde fiz o curso mesmo de Hidrografia e Navegação, né? Me tornei um hidrógrafo, né? E aí depois eu embarquei no navio de confecções de cartas náuticas, no navio Canopus, né? Aí fiquei viajando pelo Brasil todo, fazendo esses levantamentos hidrográficos da costa brasileira, né? Nesse período que o senhor estava, chama a Marinha do Bode, né? Isso! Marinha do Bode, navios hidrográficos. Isso. Fica muito tempo embarcado, né? Fazendo esse trabalho de levantamento da superfície, né? Esse levantamento topográfico do litoral, né? Você pode falar um pouquinho mais para nós desse trabalho aí? Esse trabalho ele é muito importante porque para que haja navegação é necessário que a gente venha navegar através da carta náutica, né? E a Diretoria de Hidrografia e Navegação, através dos seus navios, ela faz todo esse trabalho, assim, como média profundidade, mais um monte de coisas para ser atrelado, para ser colocado na carta náutica, porque antigamente elas eram de papéis, tipo mapa mesmo. Sim. E agora elas estão todas inseridas eletronicamente a bordo, né, dos navios, assim, no passadiço, de um equipamento chamado EDIS, né, que é a mesma coisa como se fosse um computador, né? Você trabalha ali, você vê a carta náutica, né, que vai dar um monte de informações para que você possa navegar naquela área. E qual a parte do território ali do litoral? O senhor ficou mais ao norte, lá a bacia do Amazonas, veio mais para o sul aqui, São Francisco? Qual a região que o senhor... Não, a gente, na época que eu estava lá, a gente estava, bem dizer, mapeando o Brasil todo, né? Então eu me desloquei, o navio se deslocou ao longo de todo o litoral brasileiro e também da bacia amazônica, principalmente também, né? Porque a gente fez o levantamento da rota regular de navegação. A rota regular de navegação é como se fosse uma estrada definida que tem ao longo do litoral brasileiro para que os navios possam navegar por ali. Perfeito. O caminho de os nossos navios de porto, a marinha de capotagem, né? Isso. Podia falar isso aí para nós, né? A marinha de capotagem. A marinha de cabotagem, no caso, é a navegação costeira, né? Então, a navegação costeira que é a navegação de cabotagem, né? Tem até um livro famoso do Jorge Amado, né, que o nome do livro é Navegação de Cabotagem, né? Bom, então, a sua vida, já, pelo que eu pude ver, o senhor trabalhou nessa parte de hidrografia, que é um dos que, pelo pouco eu sei, que mais tempo fica embarcado, né? Quanto tempo, nesse período de Marinha de Guerra, qual o maior tempo que o senhor ficou embarcado, assim, a bordo do navio? Acho que eu vou ficar 6 meses embarcado, né? 6 meses embarcado. Que é o tempo que você tem que coletar muitas informações, né? E você fica realizando os trabalhos, né, que a gente chama de sondagem, né? Utilizando equipamentos modernos, né? E um trabalho árduo. Porque, inclusive, eu lembro que às vezes a gente trabalhava até à noite, de madrugada, chovendo. Aí você tinha que coletar amostras do fundo do mar e era um trabalho, assim, até cansativo, né, pelo fato de ser às vezes de madrugada, tá chovendo, o navio tá balançando, né,
que o ideal para que o navio venha largar a âncora é no caso do meio militar marítimo a gente chama de ferro, né? Que é a tensa, é areia e cascalho, né? Porque se houver pedra, na hora de colocar em cima pode rebentar, né? Pode perder, né? E se for lama com a água, com a maré, aí vai lavando, ela vai soltar. Então você tem que identificar qual é o subsolo submarino, né? Para que o navio, quando venha largar a âncora, no caso ancorar, seja feito com segurança. Né? E eu vou fazer uma pergunta. Nesse tempo aí o senhor se deparou com algum desastre, algum naufrágio, teve que fazer algum resgate, teve algum acidente? Assim, geralmente acontece isso, né? Não, o negócio que me chamou a atenção uma vez, que foi à noite, assim, a gente resgatou, foi um veleiro próximo a Natal, Rio Grande do Norte, que era um casal de franceses que estavam a bordo, e o veleiro dele tinha quebrado o mastro, e a gente teve que prestar esse socorro, né? Então eles estavam assim, em estado de choque, eles já estavam assim à deriva há vários dias, né? Então já estava faltando alimentação, água potável. Eu lembro que a senhora, a esposa do rapaz, ela estava bastante nervosa, estava com umas escoriações, mas aí a gente resgatou, foi levado para o navio e aí teve um atendimento médico adequado e quando o navio atracou no porto mais próximo, eles desembarcaram com segurança. Nesse seu navio, quantos ficavam embarcados? Qual era a tripulação, a quantidade assim? A tripulação, nos navios da Marinha de Guerra, a tripulação é muito maior do que nos navios mercantes, né? Sim. Aí a gente sabe que, o senhor também sabe que a Marinha de Guerra varia o número de tripulantes assim, de acordo com o tamanho do navio, né? Que um porta-aviões assim, ele comporta muito mais pessoas, né? Esses navios da diretoria de hidrografia e navegação, que são os navios menores, são os navios assim, tipo de pesquisa, aí o número já é menor. Né? E é só o pessoal da Marinha ou também entra pesquisadores, por ser nessa parte da geografia? Não, vai pesquisadores também. Eu lembro que teve uma vez assim que foi até um pessoal da FURG aqui de Rio Grande lá, embarcaram, depois as moças gostaram da vida de bordo, elas fizeram concurso público para a Marinha e adentraram a Marinha através de concurso, porque elas gostaram de quando fizeram essas viagens assim como pesquisadoras, né? Assim, um negócio interessante, né? E esse foi a sua última comissão? Não, depois eu saí do navio, aí eu fui para a diretoria de hidrografia e navegação lá em Niterói, aí fiquei servindo um tempo lá, né? Aí depois, assim, meus pais já estavam velhos, estavam adoentados, né? A nossa propriedade rural aqui assim estava meio atirada, assim, né? Aí foi quando eu resolvi sair. Aí eu acabei saindo, aí depois fiquei um tempo aqui, inclusive meu pai faleceu, mas depois a gente organizou. Aí eu voltei ao Rio, aí conversando com os colegas lá, falaram assim, você pode entrar para a Marinha Mercante e tal, né? Eu falei, mas como é que é? Aí, não, você faz uns cursos dentro da própria Marinha de Guerra e aí você tira toda a documentação necessária e aí você acaba conseguindo, né? Aí foi o que eu fiz, né? Aí eu fui a Rio Grande, aí tinha um amigo meu ali que servia na Capitania dos Portos ali, o Norberto, o nome dele, né? Ele é lá de Rio Grande do Norte, a gente tem um apelido carinhoso dele de Didi, né? Até hoje ele é Didi pra gente, né? E aí tinha duas senhoras servidoras da Marinha Rio Grande na Capitania que eram bagienses, senhoras muito queridas. E aí eu fiz o curso, tinha lá uma percentagem para quem tinha sido militar da Marinha de Guerra, né? Aí foi onde eu acabei fazendo o curso, tirei a documentação, aí fui para o Rio e aí eu acabei entrando para a Marinha Mercante, que comecei a trabalhar em navio petroleiro, navio gazeiro. Então, ao longo desses anos eu já passei por 15 navios petroleiros. Então, já que a gente está falando da Marinha de Guerra e agora a Marinha Mercante, qual a diferença da Marinha de Guerra para a Marinha Mercante? Para o pessoal situar essa é uma pergunta que as pessoas me perguntam muito, né? Até inclusive há pouco tempo me perguntaram lá em Florianópolis, eu falei, vou tentar explicar, mas é meio complicado. Mas aí sugeri até
para a pessoa dar uma olhada no Google, né? Mas é claro que eu não vou sugerir isso para vocês. Né? Mas é o seguinte, a Marinha de Guerra, ela equivale, é como se fosse aqui em Bagé, que as pessoas entendem bem, ao Exército, né? Que o Brasil tem 3 forças armadas, né? Que é a Aeronáutica, o Exército Brasileiro, né? Que a gente tem esses quartéis aqui em Bagé, e a Marinha, que é a Marinha de Guerra, que a gente chama na gíria da Marinha de Briga, né? E, sendo que a Marinha também ela tem o Exército dela dentro dela, né? Que no caso é o Corpo de Fuzileiros Navais, né? E tem também a aeronáutica dela dentro dela, que é a Força Aérea Naval, né? Que se concentra muito lá em São Pedro da Aldeia, né? A Marinha Mercante são empresas constituídas. Vamos usar um exemplo bem prático para as pessoas entenderem. Na terra existem as empresas de transporte que têm caminhões, né? E utilizam as estradas de rodagem. No mar, então, são empresas constituídas que, em vez de utilizar caminhões, utilizam navios. Em vez de utilizar BR, estradas, usam o mar como uma estrada de escoamento de produção. Mas também o pessoal da Marinha Mercante, eles são da reserva automática da Marinha de Guerra. No caso, tendo uma guerra, podem ser até convocados, né, dependendo da necessidade. Né? Então, toda a marinha que não for de guerra é Marinha Mercante. Essa forma de ingresso, o senhor falou, citou bem a Marinha Mercante como se fosse a Marinha Civil, né? Isso. Tá. E para ingressar na Marinha Civil, nessa Marinha Mercante, qual é a forma? O senhor foi militar, mas... Isso, tem pessoas que não são, né? Isso. Como Aí, no caso, existe no Brasil, para a garotada mais jovem, assim, né? A EFOM, Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, né? Que ela fica lá no CIAGA, no Rio de Janeiro. Tem, inclusive, eu tomei conhecimento um tempo atrás que tem um rapaz aqui de Bagé lá que fez o curso, né? E também tem o CIABA, que fica lá em Belém do Pará. Essas são as formas mais fáceis, né? Você faz um processo seletivo, tipo um vestibular, você passa, aí depois você faz o curso, parece que são 3 anos lá dentro, depois você faz um estágio a bordo dos navios e depois você tira a documentação. Aí quando você sai, você vai usar farda, você é equiparado, né? Mas também não é só assim, se você tiver determinadas... Isso é uma escola para oficiais, né? Isso, se você quisesse entrar como praça, no caso, geralmente nas capitanias dos portos localizados ao longo do litoral brasileiro, no Brasil, abrem cursos formadores, muitas pessoas desconhecem isso, durante certos períodos do ano. Então, se a pessoa é eletricista, é mecânico, é cozinheiro, profissões de interesse assim, da Marinha Mercante, porque nos navios da Marinha Mercante tem todo esse tipo de profissão, né? Aí a pessoa faz, tira a documentação e ganha os certificados, ganha a CIR, que é a caderneta de inscrição e registro, que equivale à nossa CR, né? Que na Marinha de Guerra é a nossa caderneta de registro, né? E aí essa caderneta é tipo um passaporte escrito em inglês e português. Você tendo ela, tendo toda a documentação em dia, você poderá embarcar em inúmeras empresas que compõem a Marinha Mercante brasileira e mundial, né? Bom, então vamos lá. Qual, já o senhor na Marinha Mercante, né? Qual o maior tempo que o senhor ficou embarcado no navio da Marinha Mercante? O negócio assim, é incrível, né? Porque quando eu comecei eram 6 meses, né? Hoje em dia já tem escala de 60 por 60, que no caso é a escala que eu estou no momento, né? Já tem umas escalas aí do offshore, que é aqueles rebocadores que ficam próximos às plataformas, na Bacia de Santos, Bacia de Campos, que ali já o regime já é de 28 por 28, né? Mas tem um negócio incrível, que antigamente as pessoas, os tripulantes, eles chegavam a ficar 1 ano embarcado e 1 mês de férias, 1 mês em casa. Aí existia o ano marítimo e o ano marítimo. O ano marítimo, para efeito de aposentadoria, 220 dias equivalia a 365 dias. Só que aí em dezembro de 1998, o presidente do Brasil na época cortou esse ano
esse ano marítimo, né, para efeito de aposentadoria. Até inclusive tem uma frase que o pessoal comenta, não sei se é verdade, que diz assim, que ele se referiu aos marítimos como turistas bem remunerados, né? Mas eu não sei se ele falou isso, porque a gente enfrenta a tempestade, fica longe da família, tem risco do navio explodir, tem risco do navio naufragar. São muitas agruras que a gente enfrenta na vida. Né? Como a vida do mar, né? Muitos lugares o senhor deve ter conhecido, né? Bastante. Qual assim o que o senhor, os lugares que o senhor tenha conhecido do mundo? O lugar que me marcou mais, assim, que eu conheci, assim, que eu tive o privilégio, inclusive, foi Dubai, né? Dubai, porque o planeta Terra todo fala em Dubai, todo mundo gostaria de conhecer Dubai. Eu lembro uma vez da reportagem que a falecida Hebe falou assim, demorei 80 anos para conhecer Dubai, né? Então eu tive o privilégio de ter estado em Dubai, e esse aí foi o lugar que me marcou. Outro lugar que me marcou assim também foi Singapura, né? Porque em Singapura lá as leis são bem rígidas, né? É proibido mascar chiclete na rua, é proibido, claro que deveria ser proibido no mundo todo se a pessoa urinar na rua, né? Todo esse tipo de coisa, né? Então, os locais assim que me marcou. Também eu tive em Bahrein, né? Fiquei vários meses em Bahrein, né? Que é uma ilha que fica no Golfo Pérsico ali, entre o Irã e a Arábia Saudita, que tem uma base naval americana lá. Né? Aí conheci a Europa, mas assim, acho que o que mais me marcou mesmo foi Dubai. Né? E quando o senhor chega nesses portos, né? Provavelmente deve ser na folga de vocês, como eles dizem, baixam terra, né? E como que é essa recepção lá? Exatamente, né? A gente baixa a terra, quando o navio atraca no porto, eu sempre digo para meus colegas, a gente tem que fazer 3 coisas, né? Você tem que tirar a sua escala de serviço, afinal de ali você não está a passeio, você está a trabalho, então você tem uma escala de serviço a qual você tem que tirar, você às vezes vai escalar à noite, né? Você tem que dar uma dormida, né? Para recarregar a bateria, e você tem que dar um pulo em terra às vezes assim para dar uma descontraída, assim, né? Comprar um material de higiene pessoal, dar uma volta assim para conhecer a cidade, né? Então é isso aí. Esse tempo dura quanto tempo para você, essa permissão para vocês ficarem na folga aí? No caso agora no navio petroleiro, como o custo de um navio atracado ao porto é muito alto, em dólares tudo, o tempo do navio carregar e descarregar, né? Só que a viscosidade dos produtos é muito espessa, é muito grosso, então demora, né? Demora bastante, né? Mas 48 horas, vamos botar assim, em média, né? Só que na Marinha de Guerra, quando você está de serviço, você não pode baixar terra naquele dia, né? E na Marinha Mercante, você cumpriu o seu horário de serviço, após o seu turno, você pode ir para a terra, né? Isso é uma coisa boa. O senhor pode falar esse serviço para o pessoal saber o que é esse serviço no navio? Pois é, aí depende de cada profissão, né? Que você exerça a bordo, né? No caso, os maquinistas, o serviço deles são tirados na praça de máquinas. As praças de máquina são motores gigantes, né? São um pistão assim, de 5 metros de altura. Enquanto num carro assim, você pega uma peça na mão, tem peças no navio que você abre uma porta na peça para você entrar para dentro. Né? O pessoal da câmara aí tira o serviço na câmara. Né? No caso, o cozinheiro está preparando a janta, preparando o almoço, o café da manhã, o almoço, a janta. À noite ele pode sair depois, né? No caso, com o departamento de um navio mercante, são 3 departamentos, né? Máquinas, convéis e câmara, né? O comandante, o capitão imediato e mais os oficiais de náutica compõem a tripulação de convéis, né? No caso, eu sou da tripulação de convéis. Aí eu fico com o meu IPI, né, luva, bota, capacete, um rádio, para ficar monitorando se durante essa transferência de carga do navio para a terra, ou da terra para o navio, ou quando a gente está no
no alto mar, assim, pegando petróleo de um poço de petróleo para que não venha ocorrer vazamento, né? Se houver um vazamento, assim, que a gente não quer poluição de jeito nenhum, né? Aí tem uma parada de emergência, uma botoeira que a gente aperta rápido, já para as bombas de transferência, você já pelo rádio comunica à tripulação, à autoridade que está ocorrendo, para tomar as devidas providências, né? Essa tripulação do navio, já que você está falando da Marinha Mercante, tem mulheres nessa embarcadas? Tem, eu já embarquei assim com colegas mulheres de trabalho, porque a IFOM, ela forma tanto homens quanto mulheres, né? As mulheres abordam assim, eu acho um negócio bem interessante a participação da mulher, porque hoje em dia você pode encontrá-las a bordo nas mais diversas funções, né? Marinheiras, cozinheiras, eletricistas, mecânicas, né? E a mulher a bordo é uma coisa assim que eu acho legal, do ponto de vista, que descontrai o ambiente, né? Porque a maioria estão sempre brincando, são alegres, então dá uma quebrada naquele clima tenso, morno, né? Vou fazer uma e nessa Marinha Mercante que o senhor está atuando, já atua até hoje, né? As cargas, qual tipo de cargas? As cargas são os mais variados, porque existem os navios da Marinha Mercante que transportam container, como se fossem vagões de trem, uns acoplados sobre o outro com objetos eletrônicos, um monte de coisa, né? Aí chama navio containeiro, né? Tem o navio graneleiro, que transporta grãos, né? Soja, milho, sorgo, feijão, tudo isso são os navios graneleiros, né? Que transportam produtos a granel, né? Agora tem esse navio que está encalhado lá próximo a São Luís do Maranhão, ele transporta minério de ferro, também é um navio graneleiro, minério de ferro, como se fosse um pó de café, né? E aí, mas no caso eu sempre trabalhei assim, bem dizer, eu sou especializado em navio petroleiro, né? Que até inclusive é o mais perigoso, né? Eu falava para minha mãe que eu era corajoso, ela falava que eu sou inconsequente, né? Então o petroleiro, ele transporta o petróleo cru, bruto, que é trazido dos poços de petróleo, das plataformas, do alto mar para a terra, e após passar por um trabalho na refinaria, é feito dali dele os produtos, né? Que no caso é nafta, querosene, diesel, querosene de aviação, gasolina. Mas eu também já trabalhei assim, já embarquei em navio a gente chama de produtos claros, né? Que é isso? É gasolina, os derivados do petróleo, né? Assim como também eu já trabalhei em navios gaseiros. Né? O navio gaseiro, o gás é transportado de forma líquida, nos tanques que é em forma circular, de bola, no convés, para que não haja atrito das moléculas nos cantos dos tanques, para que não venham dar uma explosão, né? E eu já trabalhei em um navio que marcou bastante, quando andei, foi o navio Lindóia BR. Esse navio, ele transportava 40 milhões de litros de gasolina, né? E a gente sabe que um caminhão, um tanque desse daí é 40 mil. Então quer dizer que cada vez que esse navio navegava, ele tirava da estrada 1000 caminhões, né? E às vezes a gente estava se aproximando de um porto, de uma cidade do litoral brasileiro, e aí tinha aquele comentário a bordo, o capitão falou, a gente está sabendo que a gente, vamos usar um termo gaúcho, que a gente tem que apurar porque está começando a faltar gasolina em tal cidade, senão vai faltar nesse estado. Quando a gente chegar lá, a gente vai, caráter de emergência, a gente vai passar na frente dos outros. Então, eu me sinto importante nisso, porque até às vezes eu brinco com as pessoas assim, a gasolina que está no tanque do seu carro, quem sabe já passou no tanque do meu navio, né? E às vezes eu costumo falar de brincadeira, eu até botei na internet assim, se o navio petroleiro não navegar, o planeta Terra para, né? E essa carga, quando chega nos portos, como é que... Porque ela sai lá da plataforma, como o senhor falou, e ela chega no porto ali. Como que funciona ali? Chega no porto, o senhor falou que de combustíveis tem uma prioridade, né? Tem uma urgência. E ali, como é que funciona ali? No navio tem um conjunto de válvulas e redes chamado manifold, que é o equipamento necessário para a carga e descarga do navio, né? Aí é acoplado o mangote ao manifold, e ali, através de bombas potentes, bombas assim que tem barulho de caminhão mesmo,
são bombeados para fora do navio. Um exemplo para nós que somos gaúchos, e pessoas aqui às vezes veraneiam muito aqui em Tramandaí, ali em Bé, Tramandaí, que ali dá bem para ver assim, o mangote que é acoplado nos navios. Os navios ficam ali a cerca de 10 quilômetros, preso numa monoboia, o mangote é acoplado no navio, aí o produto é bombeado por uns tanques gigantes que tem ali em Bé, ali na divisa de Imbé com Tramandaí, e dali eles são bombeados para a refinaria Alberto Pasqualini em Canoas, e aí é feito os derivados, os produtos, né, que os caminhões pegam e distribuem para o interior do estado. Então quem vai à praia ali, Tramandaí, Imbé, pode ver o mangote que vem pelo rio Tramandaí ali, que traz o produto daqueles navios que ficam ancorados em frente à praia. Que muitas pessoas já me perguntaram aqui em Bagé assim, tinha até um senhor assim, meu amigo, que toda vez que ele me via, ele perguntava para mim assim, em Tramandaí tem um poço de petróleo? Eu falei, não, eu explicava para ele. Outra vez ele me encontrava e perguntava de novo. Aí uma vez eu falei assim, pô, o senhor está sempre perguntando a mesma coisa? Ele falou, ih, caramba, tem que rever isso, que meu filho está falando a mesma coisa. Então esses navios de combustíveis, eles não ficam no porto, eles ficam atracados no porto, ou como se eles ficam lá mais afastados assim? Já teve um ditado antigamente que o pessoal, quando saía das escolas formadoras de oficiais da Marinha Mercante, tudo corria, procurava o Lloyd brasileiro, que era a segunda maior empresa de navegação do mundo, né? Eles não gostavam de navio petroleiro porque falavam que o navio petroleiro só atracava em Deus me livre, né? Mas eles ficam muito ao largo, assim, ancorados, né? Mas também atracam, onde tem os terminais, os tanques para descarregar o produto. É claro que a gente atraca, eu já fui numa refinaria que tem lá no Rio Solimões, próximo da Colômbia, lá no interior do estado do Amazonas. De vez em quando vou para uns rios ali chamado município de Barcarena, no interior do estado do Pará. Então, porque as empresas necessitam dos produtos, né? E o Brasil precisa, então a gente tem que se aproximar o máximo possível para fazer essa descarga, né? Nessa rotina aí, o que o senhor vê, qual é a maior dificuldade a bordo do navio, nesse trabalho, nessa rotina de navegação? O mais difícil a bordo, que a gente sempre está conversando, é a convivência, né? Porque ali é um Big Brother forçado, onde o prêmio é a sua sobrevivência cada vez um dia a mais, né? E ali existem pessoas de diversas partes do mundo, então cada cabeça pensante é diferente, né? Então, para que não haja atrito, para que tenha uma boa convivência, é necessário você entender a maneira de pensar do outro, assim como o outro também deve entender a sua maneira de pensar. Então, no caso, assim, você às vezes faz força, você se suja, você fica longe da família, você corre risco de um monte de coisa, às vezes você trabalha de madrugada, às vezes você... Então, muitas dificuldades, mas a dificuldade maior é a convivência, né? Que você tem que saber tratar todo mundo com diplomacia e também espera ser tratado assim para que não haja atrito, né? Porque muitas pessoas num ambiente confinado, durante muito tempo, às vezes qualquer micro coisinha assim já gera uma grande coisa, porque não se tem notícia, né, a bordo, assim, não... Bem dizer, qualquer coisinha vira uma grande notícia, né? Assim, fulano escorregou no convés agora. O que escorregou? É aquela... parece coisa do outro mundo, entendeu? Já que o senhor mencionou aí, e a família, essa distância, esses longos dias longe de família, longe da terra? Pois é, agora, né, uma coisa está se tornando mais difícil para mim no momento, né, que eu estou com um garoto, filho aí de 5 anos de idade, né? Então, quando estou em terra aqui, eu levo ele para natação, levo para a escola, levo para o futebol, né? Então a gente fica muito apegado, né? Assim,
da esposa, também tudo, né? E aí você, estando distante, já é uma coisa bem ruim, né? Mas ainda bem que a tecnologia agora ultimamente veio ajudar, né? Até teve uma cena assim, como eu sou um cara meio rústico, que vim do campo, eu fui comprar um celular moderno, eu estava numa loja assim falando para a moça, e ela estava me falando das vantagens do celular moderno, e até eu falei para ela, não moça, eu só quero que eu enxergue a minha família, que eles me enxerguem, que eu possa conversar normalmente, eu não preciso muita coisa. Vou fazer uma pergunta aqui. O senhor os seus navios, esses navios que o senhor embarcou na Marinha Mercante, teve algum envolvido com teve algum desastre assim, de vazamento, alguma coisa? Teve algum problema desse jeito que tenha acontecido, ou ficou encalhado? Algum já passou por essas coisas, essas anormalidades, a sua rotina seria da rotina do navio? Esse tipo de coisa assim acontece, né? Às vezes a gente procura até nem divulgar muito assim, e geralmente quando acontece, por exemplo, um derramamento, a gente procura sanar o problema e sair daquela área. Mas tem coisas interessantes, né? Teve um navio chamado Camel 5, que antes de eu embarcar lá, o pessoal colocou o apelido dele de navio submarino, né? Porque teve uma vez que a válvula de fundo, sabe, né, que fica lá na praça de máquinas, ela estava dando passagem de água do mar, ela começou a subir, o pessoal, foi todo mundo da tripulação para cima da chapa para apertar para baixo assim, e um tripulante lá conseguiu mergulhar e fechar, o navio apagou, escureceu, ficou adernado, né? E aí depois vieram os rebocadores, quando estava próximo ao porto de Recife, aí levaram o navio para o porto para fazer os reparos. Teve um outro navio também que, até como eu nasci no município de Candiota, depois eu embarquei nele, e o pessoal falou, pô Cláudio, tu tinha que embarcar nesse navio aqui mesmo, tu nasceu lá em Candiota, no navio de Candiota. Esse navio, em 2013, ele teve uma explosão grandíssima no litoral do Espírito Santo. Se as pessoas procurarem na internet, aí deve estar lá as fotos. É porque embarcou um senhor de uma cooperativa de trabalho a bordo, que não era tripulante, e foi realizar um trabalho, e ele pegou um maçarico de solda, e ele foi fazendo um convés do navio petroleiro, ele foi cortar um cantinho de um estrado, que na hora do encaixe não ficou legal, sabia? E aí aquilo saiu correndo no convés do navio, aquele risco tipo de pólvora assim, em direção à proa, ele correu em direção à popa. A sorte é que muitas pessoas, o pessoal tinha trabalhado à noite e durante o dia estavam folgando. Aí o navio deu uma explosão, tremeu todo, também apagou, o pessoal achou que o navio ia afundar. E aí, a sorte que o navio não afundou, também foi levado depois, ficou um ano de reparo em Niterói, no estaleiro Renave. E também foi um negócio bravíssimo. Uma curiosidade, quais as dimensões de um navio cargueiro, assim, mercante? Porque a gente vê eles de longe, já são grandes, de perto mais ainda. Os menores são nessa faixa de 200 metros aproximadamente, né? E os maiores são navios assim de aproximadamente 400 metros, né? De comprimento. E o navio depende da capacidade de carga devido ao calado dele, né? Que o calado é a parte submersa, né? Então tem navios aí de calado de 10 metros, tem navio assim de 15 metros, né? Então às vezes um navio de mesmo tamanho, um outro com calado maior, poderá transportar uma carga maior, porque fica mais submerso, então ele fica mais submerso, mesmo ele sendo acima d'água do mesmo tamanho, mas como ele está mais submerso, ele pode levar uma maior quantidade de carga, né? Mas eu já andei assim, navios gigantes, assim, eu gosto de navio grande, assim, parece que dá um prazer maior, né? Navio que também pode ser pesquisado na internet, navio Cartola, navio Taifun Alves, navio Gothenburg, né? E agora eu fiz um curso em Santa Catarina e aí eu falava assim, meu navio é Bombardão, que é um navio gigantão da área do mar, né? E aí o pessoal do curso começou a me chamar de Bombardão, Bombardão.
Quantos navios o senhor já está aí? Para quantos já? Tá, então vamos falar aqui, que às vezes eu falo assim eu falo assim, falo de brincadeira para a gente descontrair um pouco a bordo, o nome dos navios que eu já passei. E o pessoal dá risada, né? Inclusive lá no último navio que eu passei, o pessoal estava me chamando de 6.000 dias de mar, né? Eu não sei se eu tenho 6.000 dias, mas 6.000 dias é muito tempo, né? Eu falo para vocês, o importante não é os dias de mar, né? O importante é as noites de mar, né? Porque você se recolhe para sua cabine, aí você fica sozinho ali, e você fica pensando tanta coisa da sua vida, né? Sozinho. Então os dias de mar não são importantes. Mas foi assim, eu já tive um navio Camocim, Carangola, Candiota, Londrina, Gurupi, Guarujá, Guará, Lindóia BR, Norma, Dília, Gotemburg, Ataúfo Alves, Cartola, Emanuel Tomassos, navio Electra, e agora o meu próximo embarque deve ser um navio chamado Alena, navio que transporta gasolina. E esse tempo são contratos? São contratos por tempo determinado? No caso, os navios, agora você tem os navios gregos no Brasil, que eles estão navio assim, estão contratados, né? Então quando vier o final do término do contrato, aí o contrato será desfeito e eles voltarão, né, para as empresas de origem deles que se encontram na Grécia, né? Aí eu não sei como é que a Petrobras vai resolver essa situação, né? Porque os últimos navios novos construídos no Brasil já tem um tempo. Esperamos que a indústria naval se fortaleça novamente para que novos navios sejam construídos, né, para acelerar a economia, assim, porque o navio é uma coisa que gera muito emprego, tanto na área da construção, nos estaleiros, quanto depois quando for contratar os tripulantes. Tem uma cidadezinha chamada Cabedelo. Essa cidade ela é colada em João Pessoa, no estado da Paraíba. Lá tem até inclusive uma praia muito bonita chamada Praia Formosa. Nessa cidade de Cabedelo vem uma tradição desde a época da caça da baleia. Então essa cidade, assim, 90% das pessoas que moram lá, homens e mulheres, são marítimos, né? Então isso é uma coisa importante. Às vezes eu falo assim, pô, isso aí é importante para Cabedelo. Deixa eu te perguntar, o senhor é contratado da empresa privada do navio ou tu junto à Petrobras? Como que é essa parte aí? No caso da Petrobras, né? Depois que eu saí da Marinha de Guerra, da Petrobras. Agora, como a Petrobras vem enfrentando esses navios de empresas estrangeiras, com tripulação mista, que tem uma NR-72. Essa NR-72 diz que a cada tempo do navio da empresa estrangeira no Brasil, 1/3 da tripulação deve ser brasileira e aumentando gradativamente até o dia do navio ir embora, né? Aí, no momento, eu estou pela Petrobras emprestado para a empresa dos navios gregos. Então, a tripulação é composta assim, tem polonês, tem grego, tem muitos filipinos, né? Os filipinos também, assim, é uma cultura marítima incrível, um país constituído de 7.110 ilhas, tem mais de 16 tipos de linguagem, e eles são as pessoas assim que o contrato deles é diferente do nosso. Então tem o interesse das grandes empresas de navegação mundial, americanas, europeias, contratar o pessoal filipino para trabalhar a bordo. Por exemplo, assim, eu admiro eles, porque eles trabalham muito, não reclamam de nada, assim, eles são tipo os piratas dos dias atuais, assim, os reis dos mares, né? Eles são muito disciplinados, são muito legais, né? Muito gente boa, os asiáticos muito disciplinados. O senhor falou uma palavra que me fez lembrar o que eu ia lhe perguntar. Isso é lenda ou realmente existe? Os piratas. Os piratas existem. Teve um filme aí que muitas pessoas assistiram, que se tornou célebre, acho que foi com Tom Hanks, Capitão Philip, né? Mas além desse filme tem outro filme que eu sugiro, que o nome do filme mesmo é Piratas da Somália. E na Somália eles são vistos
como um Robin Hood que tira dos ricos para dar aos pobres. Então, inclusive, eles têm um nome sagrado lá. Então, bem dizer, a população apoia os piratas. Aqui, eu tenho aqui, inclusive, que a gente passou lá ao largo da Somália. Então, aqui colocado aquele tipo de arame que é colocado em presídio, tudo para que os piratas não venham adentrar o navio, né? E aqui, depois, na costa, lá na ilha de Comoros, sobe umas equipes lá fortemente armadas, com a R-15, com tudo, para dar proteção ao navio. Quando o navio chega na entrada do Golfo Pérsico, em Fujairah, aí essa equipe desembarca, né? Essa ilha de Comoros, ela fica ali acima de Madagascar, no Oceano Índico, né? Aí você me fez uma pergunta, mas eu vou responder assim. Que às vezes as pessoas perguntam assim, qual o mar mais perigoso que você já enfrentou na vida? Aí eu falo, o temível Cabo das Tormentas, que é lá no sul da África do Sul, onde encontra o Oceano Atlântico com o Oceano Índico, né? Que é uma coisa terrível. Não, eu tinha uma outra pergunta, que é como que é enfrentar aquelas tempestades? Quase a mesma pergunta. As tempestades não é fácil. É claro que conforme vai passando o tempo, você se torna assim calejado. Eu lembro que quando eu era novinho, eu comecei na Marinha de Guerra, eu suava frio, eu ficava verde, eu vomitava, né? Mas aí o tempo vai passando e você vai ficando calejado. Inclusive eu carrego uma velha Bíblia comigo há muitos anos, né? Então eu sempre faço as minhas orações assim, no camarote, principalmente à noite, né? E lá no Salmo 93 está escrito que o poder de Deus é maior do que qualquer onda do mar, né? Então quer dizer que você tem que se apegar a Deus mesmo e ir, né? Aí tem pessoas que falam assim, mas você sabe nadar, você nada muito. Eu falo assim, você caindo na água, no mar, a centenas de quilômetros, você não tem que nadar, você tem que procurar boiar, né, para uma aeronave, uma embarcação passar por lá para avistar você, né? E se naufragar daqui a uma distância de terra, daqui a Porto Alegre, não adianta querer nadar para lá, né? Você tem que tentar boiar para ser resgatado. Até inclusive, eu estava comentando com um amigo meu, o Luciano Andrade, que é um amicíssimo, que eu estou em Santa Catarina, que era da Capitania dos Portos de lá, que eu vi uma vez um australiano que ele ficou 24 horas assim, à deriva, boiando até ser resgatado e conseguiu, deu tudo certo, né? Ele falou, não, mas aqui na Capitania ele citou o nome de um amigo lá, que agora eu não lembro, ele já caiu 2 vezes, ele ficou um longo tempo boiando e foi resgatado. Eu falei, caramba, se uma vez é difícil, imagina 2 vezes, né? Então, para finalizar, né? Então, o senhor gosta de ser marinheiro? Eu gosto. Eu estava lendo uma vez um negócio assim de signos, né? E aí eu vi lá, meu signo é Câncer, né? E aí falou que esse signo assim é um signo assim que forma bons marinheiros, né? Aquelas profissões indicadas, né? Para cada tipo de signo. E eu falei assim, que negócio interessante isso, né? Câncer é uma profissão assim que forma os marinheiros. Sou também um militar da reserva da Marinha, o senhor sabe, né, que o almirante Tamandaré falou assim, sou marinheiro e outra coisa eu não quero ser, né? Então ele serve de exemplo para nós, né? Ele entrou na Marinha de Guerra com 16 anos, ficou 64 anos na Marinha, 64 anos, saiu com 80, tornou-se um conselheiro da Marinha e morreu com 97, né? Eu também quero parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor fez aí em recuperar... O arquivo, nosso arquivo. O arquivo fez aí em recuperar o busto do nosso almirante Tamandaré, junto com Marcos Lisboa, lá da escola Tamandaré, que era na Praça das Carreiras, e trouxe aqui para o arquivo. Eu acho que foi um trabalho muito importante do arquivo, que está de parabéns por isso.